Olá a todos, meu nome é João, tenho 23 anos e esse é o primeiro vídeo do meu canal Porciúncula. E neste vídeo irei comentar sobre a filmografia do diretor norte-americano David Lynch. Antes de prosseguir com o comentário, irei explicar um pouco da proposta do canal. É um canal basicamente de resenhas e críticas, onde irei comentar sobre cinema, literatura, documentos da Igreja Católica, já antecipando, sou católico romano, e irei me aprofundar um pouco em alguns documentos. Não irei me estender a muitos temas políticos, muitos temas assim de crise da igreja, apesar de ter uma posição em relação a muito do que acontece hoje no Brasil, né? E os comentários aos documentos serão justamente com o objetivo de esclarecer aquilo que a igreja pensa. Também irei comentar sobre biografias de santos e talvez sobre história. Irei me planejar para isso, até porque é um tema que exige uma bibliografia muito grande para você falar com propriedade. A não ser que seja algum tema muito específico, né? Tipo algum conflito, alguma história envolvendo a relação de um santo com o outro, como por exemplo São Luís conhecendo Santo Tomás de Aquino, é algo que você consegue ali com pouca bibliografia comentar sobre. Aqui dando apenas um exemplo, né? Mas enfim, não vou me estender muito a isso. Foi apenas uma breve introdução do que será a proposta do canal. E esse primeiro vídeo será uma introdução à filmografia do David Lynch. Pretendo fazer mais outros 2 vídeos. Um falando especificamente sobre Twin Peaks e o outro sobre o restante de seus filmes. Bom, David Lynch é um diretor que nasceu em 1946. Então ele é um diretor que ele, digamos que vivenciou na época que chamamos da Nova Hollywood. Ele não é um diretor considerado um diretor da Nova Hollywood, como, por exemplo, são Scorsese, Coppola, Brian De Palma. O destaque do Lynch aconteceu durante a era contemporânea de Hollywood. Então, ali, principalmente nas décadas de 90, início dos anos 2000 e até um pouco do final da década de 80. O Lynch, então, ele é um diretor que se destacou muito no cinema contemporâneo. Mas na década de 70, por exemplo, uma década onde esses diretores se consagraram, né? Scorsese, Coppola, Kubrick, Brian De Palma, o Lynch lançou alguns filmes também. A gente fez alguns filmes também que já irei comentar. E a filmografia do Lynch, ela é bastante caracterizada por abstrações da realidade. Então, assim como a gente comenta sobre arte abstrata nas pinturas, digamos que o Lynch ele vai ser um pouco disso no cinema. Mas ele não vai ser num nível tão assustador como a gente vê em algumas obras de pinturas, onde a gente não entende absolutamente nada, né? O Lynch, ele é um diretor pós-moderno, ou muitos podem até dizer que ele é um diretor moderno, mas ele é um diretor que tinha, junto com toda a sua criatividade,
um senso muito sobrenatural. Então, as obras do Lynch, em sua maioria, elas vão ter muitos elementos sobrenaturais, elas vão ter alguns elementos até gnósticos, eu diria, e também algumas críticas sociais muito grandes. Ele era um diretor que fazia muitas tragédias. Ele é um mestre da tragédia, sem sombra de dúvidas. E esse senso, né, sobrenatural fez com que as obras do Lynch ficassem muito popular na cultura popular e também entre os críticos, porque ele conseguia trazer algo de diferente sem abandonar uma linguagem sofisticada, mas também ele conseguia ser uma porta de entrada para pessoas que queriam sair de um cinema mais básico, ou seja, um cinema, por exemplo, do Scorsese, ou o cinema clássico de John Ford, de Capra, ou até mesmo de Hitchcock, para um cinema um pouco mais complexo, digamos assim. E o Lynch, ele foi por muito tempo essa porta de entrada. Sua primeira grande obra foi Eraserhead. Corrijam-me se pronunciei corretamente. E essa obra Eraserhead, ela é uma obra muito pessoal do Lynch, porque no início da vida do Lynch, ele viveu na Filadélfia durante muito tempo, uma Filadélfia tomada por um avanço, né, da técnica muito grande. Então a gente tinha ali um lugar que tinha muitas indústrias, um lugar de muita poluição, um lugar de muita violência também. E o Lynch sofreu bastante nesse período, né? Ele foi pai, segundo a concepção dele, muito novo. Ele tinha 21 anos. E ele sendo pai muito novo, ele acabou se assustando muito com essa realidade, porque ele acreditava que não estava pronto para ser pai. E nessa obra, Eraserhead, nós vamos ver um pouco desse pesadelo que o Lynch viveu nesse período, caracterizado numa expressão artística, que é o filme. Então, a atmosfera do Eraserhead, ela vai ser muito tomada por esse aspecto do pesadelo e também por esse horror em relação ao bebê que ele ia ter e a cidade mesmo, que era muito psicodélica, muito melancólica. É um filme muito interessante. Irei comentar, como eu disse, mais especificamente sobre as obras dele no terceiro vídeo, né? Aqui é só uma breve introdução. E depois ele fez o Homem-Elefante, em 1980, que é um bom filme. Aqui já dando uma opinião pessoal, é um bom filme. É um filme que vai trabalhar também alguns desses aspectos, né? Da fumaça, do preto e branco, da melancolia. Tudo isso vai estar também presente no Homem-Elefante. E é uma obra que vai trabalhar muito do melodrama. E ao mesmo tempo fazer uma crítica, se é assim que eu posso dizer, ao romantismo. Vai escancar alguns dos problemas do romantismo, algo que o Lynch sempre foi um grande crítico. Há entrevistas dele criticando o romantismo, apesar de alguns aspectos ele ser extremamente romântico. E é um filme que colocou, digamos assim, o Lynch no mapa, né? É um filme que foi indicado a Oscar, ganhou, se eu não me engano, o Oscar. E deu orçamento, né, para ele fazer um projeto posteriormente que foi o Duna. O projeto, usaram uma linguagem aqui
contemporâneo, um projeto flopado, justamente porque o Lynch não teve liberdade para trabalhar com 100% de autoria. Então, o nome dele estava lá, ele aceitou o projeto porque ele precisava de dinheiro, né, evidentemente. Mas ele diz que rejeita a obra, que ele não tem, que nada dali é aproveitável, inclusive. Em uma entrevista no Roda Viva, perguntam a ele se seria possível um corte do filme, um corte do diretor, né, como foi feito com algumas obras assim, Demolidor, O Homem Sem Medo, que houve um corte do diretor. Recentemente, o filme do Napoleão, do Ridley Scott, também teve um corte do diretor. Mas o Lynch simplesmente disse que nada ali tinha a visão dele, né? Que realmente foi uma obra flopada mesmo. Que inclusive eu nem assisti. Só deixando claro que eu não assisti o Duna, não irei comentar sobre o Duna. Vou deixar essa obra para um futuro, talvez. Se vocês desejarem que eu comente, eu posso vir assistir o filme. Também posso ler o livro antes para comparar e tudo mais. Seria interessante, mas no momento vou comentar apenas das obras assim mais essenciais do Lynch. E aí vem o seu primeiro grande sucesso, em 1986, que é O Veludo Azul. Por que eu digo primeiro grande sucesso, né? Porque Eraserhead e O Homem-Elefante são filmes cult, digamos assim, né? São filmes que não atingem tanto um público popular. O Veludo Azul, ele já é uma referência para a cultura pop. A cantora Lana Del Rey, por exemplo, compôs uma música... Compôs não, cantou a música Blue Velvet, incluiu em um dos seus principais álbuns. O símbolo, aquela capa, né, do filme Veludo Azul, se tornou um grande símbolo para obras assim que tem essa temática de mistério, de conspiração e tudo mais. É uma referência grandiosíssima. E nesse filme o Lynch ele já mostra um pouco daquilo que ele vai explorar tanto em Twin Peaks quanto em Cidade dos Sonhos, que são as duas grandes obras que ele vai lançar após Veludo Azul, né? No que tange a popularidade e a aclamação crítica. E Blue Velvet, ele vai trabalhar já alguns dos temas que eu comentei anteriormente das críticas sociais. Então o Lynch ele vai fazer uma crítica social à cultura americana, ao que se esconde na cultura americana. Ele vai trabalhar um pouco dessa realidade espiritual com um enfoque maior. Então a gente vai ver já essa evidência que o Lynch vai fazer em outras de suas obras sobre o mal espiritual que assola o mundo, né? Uma realidade até muito verdadeira nas obras do Lynch. De fato, o mal, como diz São Paulo, né? Não é apenas contra... Não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas sim contra espíritos e potestades. E o Lynch parece ter compreendido essa realidade e ele soube trabalhar muito bem nos seus filmes, né? Depois de Blue Velvet ele lança Coração Selvagem. E aqui já aproveitando o gancho, né? Eu vou fazer um comentário sobre o liberalismo na obra do Lynch. E esse liberalismo vai se evidenciar muito nessas duas primeiras obras coloridas que ele lançou, né? Veludo Azul e Coração Selvagem. Obras que possuem um excesso de nudez muito grande e algumas cenas até bastante sexualizadas. E isso é uma mácula muito grande na filmografia do Lynch, porque
ele era um diretor com ideias filosóficas muito interessantes, é um diretor que te faz pensar naquilo que você assiste, é um diretor que te ensina muitas coisas, mas infelizmente essas máculas fazem com que as obras dele sejam bastante imperfeitas e pouco sólidas, né? Mas isso também não apaga completamente o valor que há na sua filmografia. E voltando, né, ao Coração Selvagem, aí a gente já vê o potencial do Lynch em fazer um filme, um road movie, né, um filme de estrada, onde ele vai alcançar seu ápice, na minha opinião, em uma história real, que já irei comentar. E em Coração Selvagem nós vemos um Lynch bastante experimental. Ele vai trabalhar muito os efeitos especiais e o som, né? O som, a atmosfera, os ruídos, é algo que vai estar muito presente em Coração Selvagem e algo que ele vai desenvolver em outras obras. Coração Selvagem, para mim, é uma obra boa, mas eu acho excessivamente estimulante. Como eu disse, com o objetivo que a gente tem de trazer aqui vídeos para católicos, é uma obra que eu não recomendo tanto para iniciantes na filmografia do Lynch. Primeiramente, como eu disse, por conta do excesso de nudez, é um filme que exigiria que a pessoa assistisse pulando algumas cenas, mas também pelo excesso de rock, pelo excesso de ruídos e efeitos especiais que, na minha visão, fazem o filme se empobrecer bastante. Bom, prosseguindo agora e dando início a Twin Peaks, nós vemos então o primeiro seriado televisivo do Lynch. Primeiro e único, né? Porque ele tentou fazer ali um seriado de Cidade dos Sonhos, mas acabou conseguindo apenas um filme e foi um grande filme. Mas Twin Peaks, digamos que foi o seriado televisivo definitivo dele, né? E em Twin Peaks, nós vamos ver um Lynch um pouco mais bem-humorado, digamos assim. Porque na época que foi produzido, né, Twin Peaks, ele tinha que respeitar algumas decisões da emissora televisiva que era a BBC. Então o Lynch não teve, digamos que 100% de autoria. Perdão, não teve 100% de liberdade, mas teve 100% de autoria. Então ele teve que se adaptar, né, a algumas exigências da televisão, mas ele deu a cara dele. E é uma série muito divertida, uma série que tem esse estilo policial dos anos 90, né? Esse estilo mais conspiratório, mais misterioso, de pistas, de assassinato. Coisa que a gente vai ver, por exemplo, em filmes como Silêncio dos Inocentes, Seven, Los Angeles, A Cidade Proibida. É algo que eu gosto bastante, particularmente. E em Twin Peaks também nós vamos ver muito da filosofia do Lynch. Ele vai evidenciar muito essa questão da luta do bem contra o mal e um bem contra o mal espiritual, como eu disse. É evidente que ele não vai trabalhar isso sob os aspectos tomistas, ele não vai ter a perfeição teológica para se trabalhar isso numa obra de arte, mas ele vai trabalhar muito bem. É uma obra, por exemplo, que você consegue ver ali elementos claramente católicos, né? Não é uma divina comédia da vida, mas é uma boa série, vale a pena. Como eu disse,
como o Lynch tinha as restrições da televisão, pelo menos as 2 primeiras temporadas de Twin Peaks, e comentarei com mais profundidade sobre a terceira no outro vídeo, né? Mas aqui fica a indicação já das 2 primeiras temporadas, elas não possuem nenhuma cena de nudez, nenhuma cena de sexo explícito, e acaba sendo bastante acessível, evidentemente, para o público adulto. Depois de Twin Peaks, ele fez um filme, né, de Twin Peaks, um filme bom também. Comentarei também com mais profundidade no segundo vídeo do canal, que será exclusivamente sobre Twin Peaks. Passados então alguns anos, a gente faz Estrada Perdida. Outro filme que a gente vai ver alguns dos elementos de road movie, mas aqui a gente vai ver já um dos primeiros filmes do Lynch com um teor mais trágico, que dá início à chamada trilogia de Hollywood, que vai compor os filmes Estrada Perdida, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. Estrada Perdida é uma grande tragédia, é um filme bastante intenso, bastante estimulante, e é um dos que eu menos recomendo do Lynch, justamente porque ele é muito complexo. Até hoje não se tem uma interpretação assim positiva e sem se perder em modernismos, em liberalismos da obra. O que a gente vê ali claramente algumas críticas sociais, evidentemente, à indústria, e como as paixões podem corromper o homem, né? Mas assim, é um filme muito caótico, muito pesado, possui um excesso de erotismo muito grande, então não recomendo para iniciantes, e como eu disse, quem for assistir essa obra, que veja com o controle remoto na mão, pulando algumas cenas, porque é um filme pesado. É um filme pesado e não é um dos meus favoritos do Lynch. E após isso, né, antes dele dar continuidade à trilogia de Hollywood, ele lança um filme extraordinário, que para mim é a obra-prima do David Lynch, o filme por excelência dele, que é uma história real. É um filme perfeitamente cristão, em todos os aspectos que se queira analisar. É um filme muito poético também, né? É um filme que mostra uma história baseada em fatos reais. E uma história que reflete muito do que o mundo moderno, né, o mundo contemporâneo que o Lynch tanto critica em suas obras, sente falta, né? Que é redenção, que é aproveitar o momento para cumprir os objetivos. E ele faz isso a partir da figura de um velho ancião que deseja perdoar o seu irmão, né? É uma história assim que vai trabalhar no ritmo do road movie, né? Um filme de estrada, um filme onde a gente vai conhecendo aos poucos aquela personalidade do Alvin Street. E a poética que eu falo, né, é em como o Lynch trabalha os aspectos visuais, então as paisagens, os desdobramentos daquela fotografia para falar do interior, né, do Alvin Street, que vai cada vez mais se expandindo quando ele decide fazer no hoje aquilo que deve ser feito, né? Quando ele decide amar no dia de hoje. Isso é extraordinário. Comentarei também com mais profundidade sobre essa obra no terceiro vídeo, né, da série. E após isso ele lança Cidade dos Sonhos, que é o filme mais aclamado pela crítica do David Lynch. E de fato é um filme genial, é um filme que, nesse aspecto onírico que nós vemos em outras de suas obras, né, como por exemplo Eraserhead e o Homem-Elefante em alguns momentos, em Veludo Azul também
perceptível, e em Estrada Perdida, né? Que para muitos assim é um filme também sobre sonhos. Muitos também consideram um filme sobre linhas temporais e quebra-cabeça. Há um debate muito grande. O Cidade dos Sonhos ele é evidentemente sobre sonhos. Toda a decupagem cinematográfica do filme remete a sonhos. E, e é um filme extraordinário porque ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Foi uma série que o Lynch queria fazer como se passando no universo de Twin Peaks. E aí ele mandou o primeiro episódio para a BBC recusou, e aí o estúdio Canal, se eu não me engano, fez uma proposta para o Lynch fazer um filme, o Lynch aceitou, ele conseguiu dar uma sequência ali, ele disse que teve a ideia em um dia só, e aí ele fez o filme e como eu disse, tinha tudo para dar errado mas deu certo. É um filme que realmente muito criativo. A maneira como o Lynch filma todo o sonho de Diane é algo espetacular. É uma tragédia também, uma tragédia que fala de temas muito contemporâneos. Irei comentar com mais profundidade no terceiro vídeo, mas basicamente é um filme que fala sobre o desejo que há no homem hoje em dia de ser amado e o quão ele se afunda quando ele busca amores que não é o amor verdadeiro, né? E é um filme que, por ele trabalhar na lógica do sonho, você acaba tendo uma perspectiva muito grande da consciência da protagonista. Então é um filme que você não só vê a tragédia sob um aspecto moral, mas você vê também sobre um aspecto sentimental. E esse aspecto sentimental, ele desperta muito o sentimento de compaixão pelo gênero humano, né? E eu acho isso que é um dos grandes acertos do filme. É um filme que infelizmente também possui máculas, né, do liberalismo do Lynch, como o excesso de nudez, cenas de sexo explícitas e tudo mais. Mas se você tiver, né, se sentir num estado espiritual para assisti-lo, evidentemente pulando algumas cenas, vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma obra que me fez ver assim o próximo, né, com um olhar de compaixão maior, assim como Cristo nos olha com compaixão, né? É um filmaço, vale muito a pena. Depois ele lançou Império dos Sonhos, que para mim é um dos grandes desastres da filmografia do Lynch. Para quem não conhece tanto assim, né? O Lynch ele era um pouco progressista, apesar de ele ser conservador em alguns aspectos. Ele era muito progressista em outros, então para ele a técnica tinha um valor muito grande e ele dizia que as pessoas deviam aderir ao digital 100% e deixar de lado a película. E aí, depois disso, as suas obras posteriores, né, A Cidade dos Sonhos, no caso Império dos Sonhos e Twin Peaks The Return, foram 100% digitais. E o Império dos Sonhos é uma obra bastante experimental. Então, tudo aquilo que o Lynch sempre desejou fazer com liberdade 100%, ele realiza ali. Só que fica algo muito confuso, cheio de elementos embutidos ali que fica uma paranoia completa. Eu já vi interpretações de que seria um remake, né, uma adaptação, digamos assim, de Alice nos Países das Maravilhas, mas muito sem profundidade também. Não sei nem se dá para levar a sério. Eu simplesmente gosto de ver como um experimento maluco do Lynch que não fala nada com nada. Aí sim seria uma arte abstrata comparável às pinturas, assim. Se vocês tiverem alguma interpretação dessa obra positiva, por favor, mandem. Estarei disposto a ler, mas eu realmente não consegui nem terminar o filme de tão desastroso que achei. Não assisti aquela minissérie dos Rabbits lá, que aparece inclusive num trecho do filme, então não irei comentar. E por último, o Lynch lançou Twin Peaks The Return, né? Após anos ali
de tentativas de retomar a série. Ele consegue em 2014, na verdade, um contrato. E aí ele recebe 100% de liberdade, deixam ele fazer o que ele quer. E ele faz uma série, na minha opinião, uma terceira temporada, assim, que divide opiniões. Os fãs amam, né? Os fãs assim, da obra acham espetacular. Mas, na minha opinião, eu acho que perdeu um pouco do carisma da série. Alguns interpretam como uma crítica à nostalgia, uma resposta, né, às pessoas que queriam um retorno a como aquilo era, as pessoas que ficam querendo, né, remakes, que ficam querendo um retorno daquilo que elas viveram em determinado momento, e, e essa temporada seja uma resposta para isso. Pode ser, pode ser uma interpretação válida, mas eu ainda vejo com olhos um pouco negativos, porque eu acho bastante pessimista, sabe? Acho bastante niilista, sem um sentido transcendente como a gente vê em outras obras dele. E acaba que ela fica muito presa ao aspecto técnico. De fato, o trabalho digital que o Lynch faz aqui é muito respeitável, é um trabalho de um grande diretor, mas não me agrada tanto. Irei comentar com mais profundidade sobre ela um pouco, né? No vídeo de Twin Peaks. Digo um pouco porque o foco maior será justamente nas duas primeiras temporadas e no filme. Bom, é isso. O vídeo é esse. O Lynch tem outras obras ali curtas, se não me engano até documentários, mas eu decidi falar sobre as suas obras assim principais, né? Suas obras assim primordiais do ponto de vista puramente cinematográfico. Peço que deem um like, né? Se inscrevam no canal para receber inclusive as notificações desses dois próximos vídeos, que aí sim eu vou comentar com mais profundidade sobre a obra do Lynch, até porque aqui ficaria um vídeo muito longo. Eu já discorri durante pouco mais de 30 minutos só para comentar brevemente sobre a filmografia. Nos próximos falarei com mais profundidade. Twin Peaks de fato merece um único vídeo, porque a série possui o tempo aí de diversos filmes, né? Se for calcular, então ela merece um carinho especial. Até porque eu gosto muito também de Twin Peaks. É uma das obras que me fez ver cinema com outros olhos. Bom, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que rezem por mim. E até a próxima. Salve Maria.